Presidir a federação é mais do que uma honra, e enfim, né? Como paraense, amazônida, mas é um enorme desafio, uma enorme responsabilidade, né? Uma entidade que tem esse papel de representar o fisco estadual e distrital de todo o país, que tem na sua agenda, enfim, desafios enormes, um tema importante, que é um tema sempre difícil de ser discutido, que é a reforma tributária. A gente vive num país com um sistema tributário bastante injusto e cheio de, enfim, de fetiches, né? Mentiras que se contam repetidas vezes sobre o sistema tributário, o modelo tributário no Brasil. A principal mentira é de que nós temos uma alta carga tributária no Brasil. Isso não é verdade, né? A carga tributária brasileira ela é injusta, isso é verdade. Ela é muito alta, também é verdade, mas para as camadas mais desfavorecidas da sociedade. A camada média também paga uma carga tributária alta, os assalariados, quem vive do trabalho paga uma carga tributária alta, mas os que vivem de altas rendas, do rentismo, grande capital, esses pagam muito pouco ou quase nada. Então é preciso mudar o modelo. Quer dizer, sem mudar esse modelo, sem fazer com que haja uma inversão, cobrar mais dos que podem mais das altas rendas e menos dos que podem menos, a gente não terá justiça no Brasil. Então esse é um grande desafio da FENAFISCO. Outro é acompanhar e se solidarizar, se irmanar com as lutas do fisco brasileiro em todo o país, como o que está acontecendo na Bahia hoje, presentemente. Um sindicato que é o Sindicefaz, que é um sindicato bastante respeitado em todo o país, e é bom eu dizer isso para os nossos amigos, nossos companheiros da Fazenda da Bahia. O Sindicefaz é um sindicato muito respeitado, é uma referência no país, uma referência de compromisso com as causas do povo brasileiro, compromisso com a justiça, compromisso com a democracia, um sindicato bastante aguerrido, então é uma referência. Então não faz sentido. A FENAFISCO, a razão de ser e existir dela são os seus sindicatos, são as lutas da sua categoria no país, e é o que acontece agora no estado da Bahia. Então é uma alegria, uma honra, um prazer e é um dever nosso estarmos juntos aí com os fazendários da Bahia nesse momento. Bom, nós temos hoje no país na pauta um projeto de reforma tributária, um texto preliminar ainda de reforma tributária apresentado pelo deputado Rauli, que é deputado do Paraná, certo? Com o qual a gente tem conversado bastante. É importante a gente reconhecer isso, esse mérito do deputado de ter aberto um diálogo conosco, com a FENAFISCO, não só com a FENAFISCO, mas com a Anfip também, a Associação dos Auditores da Receita Federal do Brasil, com a FENAFIM, que é uma federação dos auditores fiscais dos municípios, e em especial com a nossa entidade, a FENAFISCO. Temos conversado bastante com o deputado Raul acerca do texto que ele apresentou na Câmara. É um texto que tem os seus méritos, um deles é o de simplificar os tributos sobre o consumo, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem se posicionado de modo crítico com o fato de que a proposta ainda não enfrenta o que, no nosso entender da FENAFISCO, é o mais grave problema do modelo tributário, como eu disse há pouco, que é um modelo injusto. Ele é desequilibrado em que sentido? Ele cobra menos dos que podem mais e mais dos que podem menos. É o que a gente chama de regressividade do modelo tributário. Então esse ponto, que ele é nevrálgico, é fundamental, é crucial, a proposta do deputado ainda não enfrenta. Daí por quê? O outro problema, um segundo eu destacaria, tem a ver com a distribuição dos recursos entre os entes, União, Estados, DF e municípios. Hoje nós vemos um momento em que há uma concentração excessiva, abusiva, injustificada de recursos nos cofres da União, em detrimento dos estados, que amargam dificuldades financeiras e que ficam com uma fatia ainda, junto com os municípios, muito pequena do bolo tributário. Então esses dois problemas, a regressividade, a injustiça do modelo tributário e a distribuição também desequilibrada em favor da União e em detrimento de estados e municípios, são os dois problemas. Em razão disso, a FENAFISCO, em parceria com a Anfip, está desenvolvendo um projeto de reforma tributária. Independentemente desse projeto,
apresentado aí pelo deputado Raul, desenvolvendo um projeto com técnicos os mais renomados, estudiosos da matéria, de modo que em 2018 nós queremos apresentar à sociedade um projeto de reforma tributária necessária ao Brasil. Esse é um desafio grande nosso. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho já há cerca de 3 meses e pretendemos, por volta de maio, junho de 2018, apresentar ao país um modelo de reforma tributária. Bom, a Fenafisco se posicionou de modo muito crítico, muito contundente em relação a essa reforma previdenciária, que é uma coisa que é de interesse não apenas da nossa categoria, dos servidores públicos de um modo geral, mas de toda a sociedade. Então nós nos posicionamos de um modo bastante veemente contrário a essa proposta de reforma previdenciária, supressiva de direitos, injusta, cruel, né? Que não apenas não enfrenta, não resolve o problema da crise financeira, do desajuste fiscal alegado pelos governos, como piora, agrava a vida do povo brasileiro. Então a Fenafisco tem sido uma das entidades que tem se posicionado de modo muito crítico, contundente contra essa reforma previdenciária, que ameaça voltar à pauta de discussão no país após aí a segunda denúncia em que o presidente Temer escapa à custa do dinheiro do povo brasileiro, comprando, né, votos de parlamentares, fazendo acordo com a bancada escravagista na Câmara dos Deputados, revogando na prática a Lei Áurea. Esse é o custo que esse governo, com o nosso dinheiro, né, está impondo ao povo brasileiro para se livrar, né, das denúncias de que é acusado, aliás, com provas irrefutáveis, né, com gravações. Não é na base do ouvir dizer que não, o presidente Temer está envolvido, inclusive foi gravado, foi flagrado em conversas nada republicanas com um empresário corruptor, né, na calada da noite, na madrugada, recebendo em casa um corruptor, né, e conversando coisas nada republicanas, coisas que não são admissíveis com o presidente da República. Então escapou de uma segunda denúncia e agora ameaça a sociedade com a volta da reforma previdenciária, que nós da Fenafisco, e tenho certeza o Sindicefaz, que também teve um papel muito ativo nessa resistência, nós vamos lutar contra mais essa tentativa de infligir ao povo brasileiro mais sacrifício. Bom, com preocupação a situação do país, em especial dos estados. A gente vê aí pelo menos 5 estados com salários atrasados ou parcelados dos servidores públicos. A gente vê uma preocupação muito grande, há um desequilíbrio. É verdade que há má gestão, isso é verdade que há corrupção, isso aí, está aí o povo brasileiro assistindo, estarrecido, todos esses escândalos, mas isso não me explica por si só o problema dos estados. A questão é mais profunda, o buraco, como se diz popularmente, é mais embaixo. Há, como disse há pouco, um grave problema de má distribuição dos recursos entre os entes, União, Estados e municípios. A União concentra muito recurso e os estados e municípios ficam à míngua com a responsabilidade de atender às demandas, né, da sociedade, dos munícipes, dos moradores de cada estado, e com recursos insuficientes para dar conta disso. Esse é um grave problema. Há outros problemas também muito graves no Brasil. Uma renúncia fiscal que se generalizou de tal modo, né, os governos abrindo mão de receita, que é um recurso da sociedade, para favorecer, né, empresas, muitas das quais financiadoras de campanhas eleitorais. A renúncia fiscal no Brasil é um caso muito grave. Uma caixa preta que a sociedade não sabe exatamente qual o tamanho dessa farra para a qual o povo não foi convidado. Ele paga a conta, mas não é convidado. Esses refis, esses programas de refinanciamento de dívida, que todos os anos, às vezes durante um ano tem mais de um refis, que é um estímulo à sonegação, um tapa na cara da sociedade. Então, refis, renúncias fiscais, os devedores de impostos da sociedade, os grandes devedores, é preciso que haja mais seriedade, mais rigor na cobrança desses grandes devedores do Estado. Então, tudo isso junto forma esse caldo aí difícil, né, que impõe aí ao povo brasileiro, em cada estado, sacrifícios que são injustificados.
Nós temos um problema grave também nacional, que é a dívida pública. Quase metade do orçamento geral da União é para pagar rentista, quem vive da especulação, donos de bancos, especuladores. Então, enfim, quase a metade do orçamento utilizado para isso. Então, isso é inadmissível. A sociedade precisa saber, e nós do fisco temos a responsabilidade de denunciar isso, de discutir, de debater com a sociedade e mostrar que há soluções e há saídas, mas é preciso haver, de fato, o enfrentamento aí de grandes interesses, que são os interesses dos detentores de capital, que sequestraram o Estado brasileiro, enfim, estão aí impondo ao povo, à sociedade, sacrifícios enormes, cruéis, que são inaceitáveis para nós. Bom, nós estamos começando, é muito difícil, é uma luta muito desigual. O povo brasileiro é intoxicado todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com informações manipuladas pela grande imprensa sobre os verdadeiros problemas do país. Como se os verdadeiros problemas do país fosse o gasto, né, dos governos com educação, com saúde, com saneamento, gasto público, com folha de salário de servidores públicos. Isso é uma grande mentira. Então é muito difícil você fazer o contraponto, desmentir essa mentira repetidas vezes, né, sendo colocada para o povo brasileiro. Então os nossos meios de comunicar e de desfazer essa mentira são mais lentos, mais penosos, difíceis, mas a gente tem procurado nessas oportunidades, nos raros momentos que a gente tem algum espaço e algum veículo de comunicação, pelos nossos canais de comunicação, a gente tem procurado difundir essa outra versão. É muito complicado, é muito difícil, é mais lento, é mais penoso, mas a gente tem procurado cumprir o nosso papel e todas as oportunidades de colocar esse tema em pauta, dos verdadeiros problemas do país, a elevada sonegação, os programas de refinanciamento que favorecem sempre os grandes devedores, a renúncia fiscal escandalosa, essa farra de renúncia fiscal. É muito dinheiro público, dinheiro da sociedade, sempre dirigido para privilegiar sempre uma camada muito pequena. Recentemente, uma entidade importante, uma ONG, Oxfam, né, divulgou um estudo assim estarrecedor de que apenas 6 brasileiros concentram uma renda, uma riqueza equivalente a de 100 milhões de brasileiros, a metade da população brasileira. E esses 6 brasileiros pagam muito menos imposto do que qualquer cidadão médio que ganha 5 mil, 3 mil, 4 mil reais. Isso é um escândalo, isso precisa ser denunciado. Mas não é fácil denunciar, porque a grande imprensa é conivente com isso, né? Porque trata-se esses 6, como esses 20 ou esses 100, de anunciantes da grande imprensa, são grandes, né, detentores de capital, enfim, há uma interdição do debate público na sociedade, mas a gente, ainda pequeno, com pouco espaço, a gente tem procurado difundir essa outra versão sobre os fatos. Eu acho que talvez o maior desafio do movimento sindical brasileiro nesse momento de tanta dificuldade, de supressão de direitos, de ameaça grave à democracia, ao Estado democrático de direito, é se juntar, se unir, né? Se nós conseguirmos, apesar de todas as diferenças que nós temos, há diferenças e é normal que elas existam, se nós conseguirmos juntar a nossa força, a gente consegue ter mais potência na nossa voz. Se nós não conseguirmos, o movimento sindical brasileiro, esse campo democrático popular que ainda existe na sociedade brasileira, ainda respira, ainda resiste, se a gente não conseguir se juntar a despeito das diferenças que nós temos, a gente vai ter muito mais dificuldade. Então esse é o desafio que está colocado para nós desse campo democrático popular. É juntar as forças para resistir a esse gigante, a esse monstro que quer nos esmagar.